Muitas vezes as pessoas falam assim, épico é pra Maldivas, igual você foi. Épico é ter o jato, igual você tem. Épico é uma Lamborghini. Não. Épico é um feito heróico. E o feito heróico depende de onde a pessoa está e na circunstância que ela está. Então, se eu pego, por exemplo, uma pessoa que nasceu num berço de ouro, uma pessoa que teve tudo, e essa pessoa simplesmente vive exatamente do jeito que ela sempre viveu ali e não desenvolveu nenhum tipo de virtude para alcançar níveis maiores, o quanto heróico foi a vida daquela pessoa? Diferente de um cara que talvez nasceu numa favela, e esse cara se transformou no que a gente conhece como uma classe média. O quão heróico foi a jornada desse cara? Ou seja, qual é o spread, de onde ele saiu e onde ele chegou? Pra mim tem a ver com isso, tem a ver com quão heróico é o feito que essa pessoa conseguiu fazer. Então épico é aquilo que se destaca, é aquilo que é diferente, é aquilo que tá indo além do que as pessoas são capazes de fazer. Só quando a gente pensa no que é isso hoje em dia, cara, é fazer o básico. Não, porque o básico... é fazer o básico. Exato, porque as pessoas, o que acontece? As pessoas hoje, elas têm dificuldade, por exemplo, de trabalhar 8, 10 horas por dia. Isso já é um tema. Difícil trabalhar 8, 10 horas por dia. É um tema. A pessoa não quer casar. Casar é um feito heróico hoje em dia. A pessoa não quer casar, as pessoas estão casando cada vez menos. E quando casa, não quer ter o quê? Filho. Não quer ter filho. Então ter filho é um ato heróico. Então, criar esses elementos todos, que aí exige virtude, a gente pode entrar nessa seara depois, que exige virtude, vai fazer com que a pessoa construa algo que é completamente diferente do que a maioria das pessoas estão vivendo. Só que o jogo não é para fazer isso para ser diferente das outras pessoas. O jogo é fazer isso e entender. Você só tem um tiro, você só tem uma vida, você tem que fazer da sua vida uma obra de arte. Fazer o melhor que você pode com o recurso que você tem e se lapidar o tempo todo. Então a vida épica é a vida digna de um herói, de uma heroína. É a vida que ela não vai ser te dada, você precisa tomar ela, você precisa construir ela. E essa área vai ser construída baseada em 5 pilares. Sim. A primeira área que está intimamente ligada a serviço, né? Essa primeira área tem a ver com trabalho, tem a ver com o serviço. Porque quando eu digo trabalho, muitas vezes as pessoas associam a carreira. E não, muitas vezes uma mulher tomou a decisão de ser mãe. Isso é tão ou mais importante do que construir uma empresa. Então, a primeira área é trabalho. É se perguntar, como é que eu faço para crescer e melhorar todo mês para o resto da minha vida em relação ao meu trabalho. Segunda área é prosperidade financeira, que ela vai ser reflexo da primeira. Então, a minha relação com o dinheiro. Eu preciso ver o dinheiro fluindo para mim e indo para onde precisa ir. O terceiro elemento é relacionamento amoroso e familiar. Relacionamento amoroso e familiar. Principalmente relacionamento amoroso. Porque o núcleo da família é o casal, né? E se o casal está bem, os filhos são bem criados, são bem nutridos. Então, essa é uma outra área importante. Quarta área é saúde e energia. E aí tem a ver com longevidade, tem a ver com sono, tem a ver com alimentação, treino, enfim. E a última parte, que é a espiritualidade, a sua relação com Deus, a relação com Cristo. E você faz um exame de consciência em todas essas áreas, você faz microajustes. O milagre não está na gigantesca decisão que a pessoa toma. Está no microajuste. Porque é um jogo de 0,1% toda semana. É um jogo exponencial que vai... De ajuste infinito. De ajuste infinito. Então, tem como melhorar o seu relacionamento com a Fabi? Você vai me falar que tem. E aí, quando tiver nesse outro estágio, tem como melhorar? Tem. É infinito. É infinito, é uma busca infinita. Mas é uma busca infinita que muitas vezes a pessoa fica achando que é o seguinte, então, se eu levei a pessoa para viajar para um lugar, eu tenho que levar para um lugar mais caro. Não é sobre isso. É sobre ser melhor, é sobre ser mais profundo, é sobre ter mais envolvimento, é se questionar. Por exemplo, tem muita gente você tem muito empreendedor que te acompanha. Aí o cara se acostumou a tirar uma semana de folga, uma semana de férias, entre Natal e Ano Novo. É o novo escravo esse cara. Se ele tira uma semana de férias, então Natal, e não é que ele tira porque ele quer tirar, ele tira porque tudo para. Porque Exato. Se dependesse dele, Exato. Ele seguia. Então esse cara tem ali uma semana de intervalo. Então, como é que eu posso melhorar essa área na minha vida? Não aceitar o medíocre. Pô, uma semana só, minha família precisa de mim, minha esposa precisa de mim, a gente tem que estar mais junto. Cara, próximo ano eu vou tirar 15 dias de férias. Então a construção de uma vida épica é olhar para a tua vida e crescer, prosperar em todas essas áreas. E aí, não é difícil. Eu preciso olhar para as minhas competências que me faltam no meu trabalho. Eu preciso olhar para o que me falta e o que me sabota no meu dinheiro. Eu preciso olhar para o meu relacionamento e ter mais tempo de qualidade com a minha esposa, com meus filhos. Preciso tirar pequenas viagens para fazer. Pô, um hotelzinho ali de final de semana, ali, um negocinho que é barato, não é uma coisa de outro mundo, não. Sorvete na praça com seus filhos, sei lá. Saúde, eu preciso começar a fazer o jiu-jitsu, eu preciso começar a correr, você corre pra caramba e tal. Preciso tirar 1 hora por dia para poder fazer isso. Espiritualidade, eu preciso tirar um tempo para poder me relacionar com Deus, para poder me relacionar com espiritualidade, aprofundar o estudo. Eu preciso tirar o domingo, se eu sou católico para ir na missa, se eu sou
evangélico para ir no culto, não importa. Se eu vou fazendo essas pequenas coisas, eu colho um resultado gigantesco, num prazo relativamente curto. E o que é um prazo curto? Prazo curto, para mim, é um prazo de 1 ano. Isso é um prazo curto. As pessoas podem estar ouvindo e falar, não, prazo curto é 1 mês. Eu falo, cara, nada acontece em 1 mês. Enfim, quando eu falo sobre o jogo de desenvolver uma mentalidade de progresso, igual a Carol Dweck fala no livro Mindset, né? Sair da mentalidade fixa para a mentalidade de progresso. Quando eu falo que é um jogo de uma década... Eu gosto, tá? Mas muita gente ri. E eu conto a história de quando eu fui começar o jiu-jitsu. Eu falo, olha, o ápice disso daqui, só que é a metade da jornada, mas é o ápice, né, que as pessoas comumente conhecem, é a faixa preta. É você chegar na faixa preta. Depois disso começa uma outra jornada que você segue mais uma outra jornada ali durante 20, 30 anos, que é a faixa coral, que é uma faixa, que é uma outra coisa, né? Então, a faixa preta. E eu falei, ótimo, quanto tempo para chegar lá? Ele falou, de 8 a 10 anos. Aí eu falei, agora me dá a rotina, o que eu tenho que fazer para que eu, em 8 anos ou 10 anos, eu consiga chegar na faixa preta? Ele falou, 4 vezes por semana. Se você vier 4 vezes por semana e se empenhar nessas 4 vezes por semana, em 8 anos, 10 anos, no máximo, você é um ótimo faixa preta. Eu falei, fechado, eu dou conta dessa rotina. Então eu dou conta da rotina para chegar no fim. Porque eu preciso saber qual é a rotina, para saber se eu estou disposto a pagar o preço. Gosto dessa sua correlação de entender... Você tem que entender o prêmio, fazer essa correlação com o preço, porque a pior coisa é quando você paga um preço que o prêmio não vale. Ou você tá em desarmonia com aí a vida infantilizada. Você quer o prêmio, mas não quer o preço. E as pessoas riem quando eu falo isso, porque elas falam, hahaha, 1 década ou 8 anos. Só que essa história já passaram-se 4 anos e meio. Eu sou faixa roxa, 2 graus. Eu tô no meio da jornada. Então, mais 3 anos e meio, eu chego na faixa preta. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim, caramba, tá perto agora a faixa preta. Só que as pessoas, elas rechaçam o processo de alguma coisa que vai durar um tempo, como por exemplo 5, 6, 7 anos. Porque tá tendo essa disfunção do que é rápido. Porque acho que as redes sociais, a internet fez o processo se tornar completamente disfuncional. Eu posto uma coisa, atualizo, eu já quero ver curtida. Eu posto e já vejo se tem comentário. É instantâneo. E rápido é diferente de instantâneo. Então, para mim, 1 ano é rápido, sabe? Para mim, um processo um processo de médio prazo é um processo de 5 a 10 anos. Longo prazo, estamos falando de mais de 10 anos. Mas pessoas não. Longo prazo, para muitas pessoas, é 1 ano.